Solenidade. Senhoras e senhores, autoridades, boa noite. Sejam todos bem-vindos à Câmara Municipal de São Paulo, por iniciativa da vereadora Edir Salles e da Escola Brasileira de Empreendedorismo. Agradecemos a presença e daremos início à solenidade em comemoração ao Dia do Empreendedorismo Feminino. Salientamos que esta solenidade está sendo transmitida ao vivo pelo portal da Câmara Municipal de São Paulo, Auditórios Online, Salão Nobre, pelo Face oficial da Câmara Municipal de São Paulo e pelo YouTube oficial da Câmara Municipal de São Paulo. A vereadora Edir Salles, neste momento, está em plenário, numa votação muito importante do orçamento da cidade de São Paulo, mas logo ela estará entre nós. Compõe a mesa principal as seguintes autoridades e personalidades. Tatiane Lucá, fundadora e CEO da EBEM, Escola Brasileira de Empreendedorismo Feminino. Kátia Teixeira, homenageada desta noite, idealizadora do projeto Quais de Mim Você Procura e do Dia do Empreendedorismo Feminino. Convidamos Ellen Moraes, CEO do grupo Habitat Herbu e Reurb. Convidamos Cristiane Lidório, CEO e diretora criativa da Lustic.
Convidamos ainda Lisandra Branco, fundadora e CEO da S8 Capital e fundadora do Grupo Salles Participações. Convidamos Willa Maia, CEO da Film e Lab. Convidamos Alessandra Restaino, presidente da Le Postiche. Convidamos ainda Andréa Volpato Sec Pérez, vice-presidente da rede Vivax TV. E, neste momento, convidamos a todos para, em sinal de respeito, ouvirmos o hino nacional brasileiro. Podem sentar-se. Nós gostaríamos de registrar e agradecer a presença das intérpretes de Libras que estão conosco esta noite, a Joyce Dias e Maria Aparecida Silveira Silva. E, neste momento, ouviremos a saudação de Tatiane Luncar. Muito bom, boa noite. Como diria, né, um filósofo, olha só onde a gente chegou. É bem emocionante, viu? Realmente estar aqui é muito lindo. Primeiro, gente, é feliz demais ver tantas amigas, tantas empresárias, tantas mulheres fazedoras, tantas alunas, tantas clientes, tantas mentoradas, né? Minha mãe, sempre aqui, né, Lô? Tão emocionante ver os maridos também, o quanto é importante, né? Essa semana aqui, de fato, é uma semana que está sendo bem desafiadora para nós, mulheres. Quando a gente fala de empreendedorismo feminino, o que a gente está falando? A gente está falando sobre liberdade, né? Liberdade cognitiva, da gente pensar o que a gente quiser, de a gente poder ler o que a gente quiser, ouvir o que a gente quiser. A gente está falando sobre liberdade geográfica, de poder escolher onde nós iremos morar. A gente está falando de liberdade financeira. Enfim, nessa semana aí que a gente vê tantas mulheres sofrendo aí situações de vulnerabilidade, né, no nosso país. Quando a gente fala de empreendedorismo, a gente fala de transformação, né? Eu que vim de Santo André, e o quanto São Paulo é maravilhoso, né? O quanto São Paulo me transformou e me acolheu. Comecei vendendo pastéis na feira aos 11 anos de idade,
Né, a minha mãe, uma loucura, deixou, né, mãe? Que loucura, né? Mas foi bom. Todos os sábados, lá das 5 horas da manhã até as 13, eu ficava no CEAGESP, ali na Avenida do Estado. Trabalhei dos 13 aos 14, até depois me tornar office girl. Depois, fui trabalhar com eventos, trabalhei na SBT também, um curto tempo. E aos 21 anos eu montei a minha primeira empresa, né? Hoje tenho mais de 10, já tive mais de 10 empresas. E que desafio, gente. Então, quando eu falo que o empreendedorismo transforma. Ele transformou a minha vida, transformou a vida da minha família. Hoje eu tenho o privilégio de trabalhar com meus 2 irmãos, trabalhar com a minha cunhada, trabalhar com meu sobrinho, trabalhar com a minha mãe e ainda com um time incrível de profissionais que estão sempre vestindo a camisa. Então, o empreendedorismo familiar dá certo, né? Nós trabalhamos juntos já há mais de 20 anos. Né? A minha primeira empresa eu fundei há 25 anos atrás, o Grupo Projeto. E a EBEM, ela nasceu de um sonho na pandemia, na verdade, de um desespero. Na pandemia, a nossa agência de eventos, né, o mercado de eventos foi um dos primeiros afetados, né, foi o primeiro a fechar e o último a abrir. E foi na pandemia, ouvindo realmente a minha mentora, né, a Luísa Helena Trajano, aí que é minha mentora de vida, de negócios, onde ela falou: Tati, vou começar a fazer live no Instagram, porque você não faz. Comecei fazendo as lives no Instagram, sem saber como fazia, mas com muita coragem. Eu acho que mulher empreendedora é isso, é corajosa. Fiz essas lives no Instagram, e dessas lives no Instagram, hoje, em maio do ano que vem, nós faremos 5 anos. Então, dessas lives, hoje nós somos 30 mil alunas, né, da EBEM em formato híbrido, 10 mil que já passaram pelas nossas experiências presenciais. Temos hoje, eu nunca tive nenhum sócio, a não ser a minha família, tenho hoje o privilégio de ter algumas sócias investidoras, né, inclusive algumas estão aqui, a Karina Sato e a Sabrina Sato não puderam estar, mas é emocionante, né, realmente a gente vê onde a gente chegou e onde a gente vai chegar cada vez mais. Então, falando um pouquinho de empreendedorismo, o empreendedorismo me deu tudo que eu tenho na minha vida quando eu falo de amizades. Então, a Del, quero agradecer a Del, essa amiga maravilhosa. Obrigada por todo o apoio. Obrigada, vereadora, todo o time também de assessoria que está sempre ali com a gente. Quero agradecer bastante também a minha mãe, que sempre me deu um conselho muito sábio. Eu acho que eu comecei a trabalhar muito novinha, aos 11 anos de idade, porque minha mãe sempre falou assim: Tati, nunca dependa de ninguém. É muito difícil você depender de alguém para comprar uma calcinha. E hoje eu sigo o exemplo da minha mãe, né, mãe? Que a gente não só pode comprar uma calcinha, mas como uma loja de calcinhas. Então, é isso que eu indico. É isso que eu sugiro para todas vocês. Então, que realmente, que a gente acredite cada vez mais, que a gente saiba, gente, que a comunidade é transformadora. Hoje, a EBEM, nós somos um ecossistema, nós não somos só uma escola de negócios, nós somos uma escola para fazermos negócios. É isso que a gente movimenta. Quando, em 2020, a gente começou com a nova era da economia feminina, muito olhando, realmente, quando eu tinha estudado no Vale do Silício, em 2016, toda essa questão dessa nova economia, eu falei: por que não mulheres não podem se envolver cada vez mais, vendermos umas para as outras? Porque a gente não pode, de fato, o mundo pode estar pegando fogo lá fora, mas que bom seria se realmente a gente se organizar internamente, né? Comprar shampoo, né, Fran, é um commodity. Né? Então, por que não comprar shampoo das nossas amigas? Né? Comprar o creme da Phelps também é um commodity, a gente usa todos os dias. Por que não comprar o bolo da Picu? Por que não levar o carro para arrumar na mecânica da Dalcin? Por que não a gente se ajudar cada vez mais? Então, eu sempre cresci vendo que os homens sempre se ajudavam. Aliás, gente, a gente ama os homens, a gente aprende muito com vocês e a gente quer cada vez mais o apoio de vocês, onde nós chamamos aqui de aliados, para que a gente chegue mais rápido. Então, sim, que bom seria se a gente parasse realmente com essa questão de mulher, que fala mal de mulher. Não tem que falar mal de mulher, isso é brega. Se vocês não sabiam, falar mal de outra mulher é muito brega. Agora, comprar de outra mulher, realmente ser embaixadora dessa outra mulher, sabe, indicar essa outra mulher, isso é fantástico, isso é uma grande sabedoria. E, gente, olha só, quando eu falo que São Paulo nos acolhe, a vereadora ainda não está aqui, mas eu vejo essa mesa tão bonita, né, gente? A gente tem a Willa
estrela maravilhosa aqui, uma mulher trans. Então, EBEM, cada vez mais, é equidade. A gente tem muito orgulho da Willa não só fazer parte do nosso ecossistema, do Miss Mind, ser uma das nossas mentoras e professoras, né? Vai dar uma aula aqui de encantatória. A gente tem a Lisandra, que veio de Minas, né, e realmente hoje ela domina muito sobre mentalidade, muito sobre investimentos. Então, além de ser também uma aluna, uma investidora, também é uma das nossas mentoras. A gente tem a Ellen, que a gente aprende demais, né, Ellen? A gente aprende sobre construção, a gente aprende sobre bom humor, sobre realmente empreender. Empreendedorismo não é glamour, é realmente fazer se virar nos 30, né, Ellen? E ela ensina bastante sobre mentalidade, que tudo, sim, querer é poder e tudo é valioso. Nunca mais esquecerei sobre isso, né? A gente tem a Kátia, gente, maravilhosamente bem, que junto com a vereadora, né, sancionou essa lei, né, o Dia do Empreendedorismo Feminino, dia 19 de novembro. Então, nós estamos aqui hoje representando esse dia e vocês sendo homenageadas. Cada vez mais nós temos ali a Cris, que nos ensina também sobre o luxo, sobre a inteligência artificial, nos ensina a nossa dama, né, onde com certeza aqui muitas alunas estão usando Lust, que também é uma aluna, uma investidora e uma grande mentora, professora da EBEM. A gente tem a Lê Restana, minha amiga amada, né, Ale? Está na 3ª geração, fazendo, acontecendo. Tem uma história linda, começou com perucas e hoje vende mala para todo mundo. Aliás, já estamos no final do ano, pensou em malas, né? A gente tem ali a Lê para arrasar. Nós temos também, cada vez mais, a Andréia, né, Andréia? A gente tem que colocar o nosso talento para o mundo. Andréia, que é da Vivax, junto ao seu marido, também tem um empreendimento maravilhoso, que é uma televisão, uma rede TV. Muito corajosos vocês. Quando eu te conheci, eu falei, que coragem e que coisa maravilhosa. Então, é isso, gente. Então, hoje, o dia é de vocês. Eu estou aqui realmente representando cada uma de vocês e tenho muito orgulho que a gente tem diversos segmentos. A gente tem desde construção, desde mecânica, desde alimentação, né, toda a parte de moda, do agro, e é isso. Então, meninas, não desistam, façam parte cada vez mais de uma comunidade, porque de vez em quando a gente amoece, como a minha mãe sempre diz lá do interior, de vez em quando a gente, né, mãe, fica um pouquinho com a energia baixa, mas se você vê outras amigas fazendo, acontecendo, isso te inspira a ir cada vez mais fácil. E com certeza, gente, nós aqui da EBEM, a gente está muito feliz, porque a gente está ajudando, sim, na construção de um mundo bem melhor. Por quê? Porque nós trabalhamos com os 2 E's que transformam uma nação, que é educação e empreendedorismo. E qual que é a nossa missão? Cada vez mais com que as nossas alunas realmente trabalhem com que elas amem, que elas consigam colocar o talento delas para fora, né? Que elas consigam ser muito bem remuneradas por isso e sempre ajudando na construção do mundo bem melhor. Por quê? Porque fazer bem faz bem. E quem ainda não é da EBEM, por favor, venham para a EBEM, serão muito bem-vindas. Obrigada. Neste momento, convidamos para compor a mesa principal Georgia Salles, advogada, arte-educadora, atriz e diretora de comunicação da vereadora Edir Salles. Neste momento, anunciamos as palavras de Kátia Teixeira. Salve, salve a todos. Que delícia falar com mulheres, para mulheres. Tati, gratidão pela oportunidade. É muito raro quando a gente vê uma mulher querendo dividir palco. A gente sabe disso. E no mundo que a gente está vivendo, isso é muito importante. Eu sou empresária há mais de 40 anos, também sou de uma empresa familiar, sou mãe do preferido e do predileto, esposa do favorito, que hoje veio me acompanhando. E menina pobre que tinha plena certeza que era rica. Filha de uma mãe costureira, capitalista, de um pai alfaiate, assistencialista. Então, eu cresci numa filha única, mimada, do signo de Escorpião. 12 de novembro, hein? Isso é importante vocês anotarem. E aí eu cresci numa família onde a minha mãe queria, de toda forma, que eu saísse do lugar onde eu havia nascido. Né? A loteria do CEP, como eu costumo dizer, me levou para morar numa comunidade. Favela, se preferirem, eu gosto mais. E a minha mãe costurava os uniformes do colégio de gente rica que eu estudava.
O meu pai, ao contrário, meu pai queria que eu vivesse aquele movimento, ele me punha no fusquinha dele branco, BI 2021 era a chapa, falava, vamos doar. O segredo na doação está em as pessoas estiverem recebendo, entenderem que é só um momento, e daqui a pouco elas vão poder estar ajudando também. O empreendedorismo salvou a minha vida, porque a minha mãe, ela queria, e você falou muito bem, Tati, empreendedorismo versus educação. Eu perdi meu pai muito cedo, e confesso que durante anos defendi meu pai, né, em virtude da minha mãe. Depois a gente cresce e aprende, né? O meu pai não era um homem provedor. O meu pai gostava de uma cervejinha de vez em quando. Era a minha mãe que fazia as coisas acontecerem. E eu sou muito grata à minha mãe, porque ela realmente me tirou daquele estado. Eu estou mais chateada, porque perdi minha mãe faz muito pouco tempo. E quando a gente fala em educação, a gente está falando em acesso, em abrirmos portas para que a gente possa ser melhor. Mas o legal, mulheres, é quando a gente abre portas e deixa escancarada para outra mulher. A Tati falou do Ulin, eu fui fazer um treinamento na University Academy, na NASA, e ali eu aprendi a palavra Ulin, trouxe para o Brasil. Isso não me dá nenhum orgulho, porque seria muito bacana se nós não vivêssemos Ulin no Brasil, que é quando uma mulher fala mal de outra mulher, descredencia outra mulher, faz fofoca sobre outra mulher, fala sobre a roupa que ela vai vestindo, o corpo que ela tem, a música que ela ouve. Todos os países no mundo são misóginos, não é modo de dizer, são todos. 38% dos países hoje, no século XXI, 2025, cerceiam mulheres à educação. 38%. 22% dos países hoje cerceiam mulheres a terem patrimônio, acesso a dinheiro. Sem dinheiro e sem educação, a gente chega onde mesmo, independente de sermos homens ou mulheres? Então, é muito importante que nós, mulheres, nos unamos, que nós sejamos soror de verdade umas com as outras. Eu tenho haters que eu falo do empoderamento, que o empoderamento não me enche os olhos, mas o apoderamento, sim. Se você descobrir no que você é muito boa e souber fazer coisas que te deixam fazer melhor, você pode ter certeza que você não vai rivalizar, que você não vai competir, porque se você faz aquilo que você é muito boa para fazer, você vai aprender duas coisas. Primeiro, que sim, você é muito boa no que faz, e segundo, que a mulher do teu lado também é boa em alguma coisa. E não tem coisa mais legal e mais gostosa quando a gente aprende a aplaudir outra mulher. Então, um aplauso para vocês de todo o meu coração. Gratidão a essa mesa que me deu a oportunidade. Tati, muito obrigada. Que a gente fique mais juntas em 2026. Vereadora Edir, sempre companheira. Né? E o 19 de novembro, gente, claro que não foi a ONU que me copiou, tá? Porque 19 de novembro é aniversário do meu pai. E eu acabei lançando Agora Que São Elas por conta do aniversário do meu pai. No mesmo ano, no mesmo dia que a ONU lançou o Dia do Empreendedorismo Feminino, 2014, de 9 de novembro de 2014. Então, eu falo que eles que me copiaram. Mas o importante é que a gente consiga ter mulher como a vereadora, que fala para o povo, que faz política bem feita. Né? A gente logo, logo vai ter a Jorge fazendo isso também. E, assim, fazendo movimentos para que nós tenhamos uma vida melhor. E, vereadora, eu não sei se a senhora viu, acabou de sair uma reportagem de uma mulher que estava apanhando de um homem. Essa semana foi demais, gente. Apanhando de um homem por conta do botão do pânico, que foi uma ideia sua, ela foi salva. Isso aconteceu agora de tarde, ele está preso. Tudo bem, a gente não sabe quanto tempo vai ficar, mas ela acionou, a GCM foi lá, salvou a vida dela, tudo isso de uma ideia que surgiu dessa mulher maravilhosa, que é uma política esplêndida, a qual eu sou apaixonada. Vereadora Edir Salles. Neste momento, ouviremos a breve saudação de Ellen Moraes. Boa noite a todos e todas, a todos. Na realidade, eu estou aqui impactada. Eu não sabia que eu ia falar. E emocionada, porque, vereadora, em 1994 eu trabalhei nessa casa. Então, Ellen é filha de uma cozinheira que se sucumbiu para que nós pudéssemos estudar.
E eu estudei em grandes escolas aqui do município de São Paulo. E, grata ao meu estudo, eu trabalhei nessa casa, num gabinete de vereador. E hoje está aqui, representando mulheres pretas, e eu tenho que falar isso. Porque, na realidade, ser empreendedora preta é muito mais difícil do que empreendedora branca. Nós estamos a quarta na curva. Primeiro é o homem branco, a mulher branca, o homem preto e a mulher preta. Nós somos invisíveis muitas vezes. E hoje, eu estar aqui, representando essas mulheres, me deixa extremamente lisonjeada. Eu sou Ellen. E, ao mesmo tempo, emocionada. Eu sou Ellen Moraes, eu sou uma mulher preta, advogada, mas que hoje não advoga mais. Eu sou CEO, proprietária ainda, a primeira mulher preta, dona de uma incorporadora e construtora. E ontem eu estava na Expo África, que foi, inclusive, junto com... E hoje de manhã eu estava na São Paulo Negócios, um órgão da Prefeitura de São Paulo, onde nós somos convidados por 5 países para construir. Porque a África é composta de 54 países. E, para mim, é muito gratificante poder falar, cheguei lá. Mas cheguei lá por quê? Eu vim de uma mulher preta que acreditou no estudo, que acreditou na educação. Sem educação, a gente não consegue absolutamente nada. Eu sou extremamente agradecida à Escola Brasileira de Empreendedorismo, a Tati Lucar, essa minha mentora, que eu não me canso de falar. As pessoas acham até que eu puxo o saco demais, mas puxo mesmo. Porque ela tem a verdadeira, Kátia, sororidade. Ela, em todos os lugares, ela deixa que uma mulher preta seja representada, que uma mulher trans seja representada. Isso é importante, a gente não quer aparecer por ser aparecida. A gente quer representar para deixar legado. E eu, enquanto, hoje, na construção civil, hoje eu estou em 7 estados, mais de 7 municípios construindo. Lançamos mais de 10 mil moradias em 2026. Fomos premiados agora pela obra de valor. Nós estamos com 2,7 bilhões de negócios já prospectados em 2026. Eu tenho que agradecer à Escola Brasileira de Empreendedorismo, que realmente eu saí sendo xingada, sendo falada, e essa mulher chamada Tatiane Lucar me enxergou, me visualizou, me colocou no prumo, e eu só posso dizer, hoje eu empreendo com muito sucesso. Gratidão à vereadora, gratidão à Escola Brasileira de Empreendedorismo, e eu digo, se vocês querem, de fato, aprender a ser empresárias, empreender, fazer a coisa certa, venha para bem você também. Obrigada. E vamos aplaudir a vereadora proponente e presidente desta solenidade. Chamamos para seu pronunciamento Cristiane Lidório. Boa noite a todas, todos. Bom, falar após mulheres tão potentes, né, com essa fala tão penetrante, é uma responsabilidade. Mas o que eu trago para vocês é que eu comecei a empreender com 21 anos, nasci no estado do Paraná, mas fui criada em Rondônia, norte do estado, saí de lá aos 19 anos para estudar no Paraná. Minha primeira formação foi educação física, depois eu troquei os tecidos e fui para a moda, me formei em designer de moda, e, com 21 anos, montei o meu primeiro negócio, que foi uma loja de varejo, onde eu saía do Paraná e vinha para São Paulo buscar roupa no Bom Retiro, conheço bem a região, e fazia isso sozinha. Você montar um negócio sem apoio não é uma tarefa fácil. Você precisa realmente saber o que você quer e, principalmente, saber aonde você quer chegar. E, nesse
meio de saber onde eu queria chegar, eu saí do varejo e migrei para o atacado, porque eu precisava de volume. E aí fui para Cianorte, capital do vestuário, e montei a minha empresa de atacado, vendendo jeanswear por meio de representantes. E ali eu percebi que era tão mais fácil quando eu era funcionária de alguém, quando eu tinha garantido o meu salário, os meus benefícios, enfim, quando eu não tinha que pagar ninguém. Nenhuma família dependia do sucesso da minha empresa. Quando a gente muda, troca esse papel, você deixa de se responsabilizar somente por você, e você passa a se responsabilizar por outras famílias. E isso muda completamente a nossa visão. A gente começa a pensar o que eu preciso vender para que eu consiga pagar a folha. O principal se torna a folha, o fornecedor, e você fica por último. E muitas vezes você não tira, você fica sem retirada. Então, a gente vive nesse meio de coragem, de persistência, de saber que você depende absolutamente de você, da sua coragem, da sua força de vontade e da sua persistência. Empreender não é fácil. Empreender como mulher, essa dificuldade triplica. Você precisa abrir caminhos, e eu tive que passar por um setor masculino, veio da família do meu esposo, postos de combustíveis, e eu tive que gerir esse espaço também. E isso se torna muito difícil. É muito difícil para um homem entender que tem uma mulher acima dele. Eu estou falando aqui de geral, tá, gente? Não se sintam doídos com isso. Mas é algo que, culturalmente, a gente tem uma figura masculina na liderança. E quando você passa a ter uma figura feminina, isso causa impacto. E você precisa se provar a todo tempo, se provar a todo momento, que você está ali por capacidade e competência, não por essa ou aquela indicação. E isso cansa. Você, o tempo inteiro, ter que estar se provando. Você precisa estar mostrando que você é capaz. Coisas que dificilmente homens precisam, mas que nós precisamos. Nos mostrar capazes o tempo inteiro. E se nós estamos aqui hoje, é porque, de fato, nós somos capazes. Nós conquistamos espaço e conquistamos o direito de ser homenageadas por mérito. E isso nós precisamos, sim, celebrar e festejar, para que isso não se torne exceção, mas vire regra. Que eventos como esse sejam regra e não exceção. Que nós possamos ser mulheres potentes em qualquer espaço. Obrigada. Gostaríamos de registrar e agradecer a presença de Mara Casares, diretora feminina do Esporte Clube São Paulo. Agradecemos ainda a presença de Arleide Caldi, jornalista, fundadora do Grupo Caldi, assessora de grandes artistas. Neste momento, ouviremos a saudação de Lisandra Branco. Boa noite a todos. Primeiramente, agradecer a vereadora Edir por esse convite maravilhoso. Agradecer a Tati, minha mentora maravilhosa. Eu sou de Minas Gerais, de São João del Rei. Tem mais ou menos 3 anos que cheguei em São Paulo. E eu fui abraçada por essa cidade. Essa cidade me recebeu de braços abertos. Eu amo estar aqui, eu amo São Paulo, eu amo morar em São Paulo. Não voltaria, porque realmente me acolheu. E um dos grandes presentes que eu recebi em São Paulo foi encontrar a Tati e a Escola Brasileira de Empreendedorismo Feminino. Hoje, nós nos formamos na faculdade, nos formamos administradoras, nos formamos médicas, nos formamos jornalistas, engenheiras, mas não saímos empreendedoras. E o quanto é necessário a formação que a Escola Brasileira de Empreendedorismo Feminino ela nos dá, porque elas nos ajudam. Ela ajuda
que esse nosso trajeto como empreendedoras, ele seja mais leve. Porque lá a gente tem contato com mulheres que já passou por essa jornada, já percorreu esse caminho, e isso foi fundamental para mim na minha jornada. Eu empreendi no passado, eu tive um correspondente bancário, ainda lá em Minas Gerais. Cheguei em São Paulo, eu trabalhava numa corretora. Foi quando eu conheci a Tati nessa corretora. Começamos a conversar, comecei a vivenciar esse universo do empreendedorismo feminino, essa força das mulheres se apoiando, se ajudando a cada dia, e isso me inspirou muito. E hoje eu tenho meu próprio negócio, eu sou CEO e fundadora da S8 Capital, e sou CEO do Grupo Salles, que é uma empresa de participações que investem em outras empresas. E um dos nossos propósitos dentro do Grupo Salles é investir em pessoas, em propósito, em projetos, em mulheres, né? Eu tenho orgulho de falar que eu sou uma investidora hoje da Ellen, na Habita Reurb, da EBEM. E é isso, gente. A gente não nasce empreendedora, a gente não forma empreendedora. É uma jornada que exige persistência, exige fé, exige foco, não é fácil. Então, esse dia é um dia para realmente ser muito comemorado. E vocês, mulheres empreendedoras que estão aqui hoje, vocês têm que ser muito aplaudidas, porque a gente sabe o quanto essa jornada é dura, o quanto essa jornada é solitária, o quanto, muitas vezes, a gente abre mão da nossa família, dos nossos filhos, a gente é obrigada a adotar uma postura muito masculinizada para ter lugar numa mesa, para ter voz, para ser ouvida, para impor limites. Então, vocês hoje aqui, vocês têm, assim, a minha admiração. Então, uma salva de palmas para vocês e muito, muito obrigada por essa oportunidade de estar aqui hoje. Ouviremos a saudação de Willa Maia. Boa noite. A Tati, obrigada, Tati, ilustre vereadora. Um dos discursos mais famosos do planeta começa com a frase, eu tenho um sonho. Vocês devem conhecer, né? Cada uma de vocês aqui também teve ou tem um sonho. E esse sonho, o seu sonho, o seu sonho, o seu sonho, coloca comida na mesa de mães. O sonho de vocês ajuda mães a pagarem a escola para os filhos. O sonho de vocês ajudam pessoas a se desenvolverem. Então, uma salva de palmas para vocês, mulheres que fazem o Brasil se desenvolver. Essas noites em claro, esses boletos para pagar. Hoje, eu acho que talvez eu seja a única mulher trans que é CEO de 6 empresas. Essa semana eu assumi também, sou CEO agora do Teatro Itália. Eu tenho uma produtora de cinema, tenho uma agência de marketing, tenho uma escola de teatro, uma escola de comunicação, tenho uma editora e agora tenho um teatro. E eu tenho mais 4 empresas incubadas e eu não vou parar por aqui. Eu talvez seja a única mulher trans hoje aqui, mas eu não serei a última. Muito obrigada. Ouviremos a saudação de Alessandra Restaino. Boa noite a todos. Um prazer enorme estar aqui hoje. Agradeço muitíssimo o convite e a homenagem. Para mim, é uma alegria muito grande poder estar aqui hoje, representando, né, as mulheres e representando um pouco da história da minha família. Eu sou Alessandra, CEO da Le Postiche, uma marca que muitos de vocês devem conhecer, faz parte da história de muitos de vocês, uma marca que tem 47 anos e foi fundada aqui na cidade de São Paulo, né, pelo meu avô e meu pai. Então, eu sou a 2ª geração que assumi esse negócio. E, para mim, eu sempre tive o desafio, né, de levar essa marca adiante, o legado, mas sempre com um propósito maior, né? E desde quando eu assumi a empresa, eu venho trazendo a causa feminina para a mesa, porque 90% das nossas clientes são mulheres, 90% das nossas colaboradores são mulheres também. Então, fazer parte da jornada das mulheres
faz parte do meu propósito como CEO da empresa e acompanhar as mulheres ao longo das suas jornadas. Então, a gente, como mulher na liderança, a gente sabe como é difícil tudo que a gente enfrenta, todos os nossos desafios, não são poucos, são muitos. Empreender já é difícil, sendo mulher também tem uma dose adicional de desafio, mas a gente está aqui para mostrar que é sim possível, que a gente é capaz de transformar. E certamente eu não consegui chegar aqui sozinha, eu tive muito apoio de muitas mulheres incríveis que me mentoraram, me apoiaram, colaboradores que estão comigo há mais de 30 anos, porque senão eu não chegaria até aqui, que são, para mim, uma referência de pessoas, mulheres que fazem acontecer. E eu espero que, através desse exemplo, a gente possa inspirar muitas, muitas outras mulheres. Então, muito obrigada por isso. Ouviremos a saudação de Andréa Volpato Sec Pérez. Boa noite a todos. Para a Rede Vivax Televisão, é uma honra participar do evento maravilhoso, com mulheres tão especiais como vocês e maravilhosas. A Rede Vivax também agradece a vereadora Edir Salles e também a escola. E também estamos à disposição sempre de vocês, mulheres. A Rede Televisão, ela tem um canal maravilhoso com programas especiais para vocês. E é uma honra estar aqui. Obrigada a todos vocês. Ouviremos a saudação de Georgia Salles. Boa noite a todos e a todas. Estou tremendo aqui, né? Porque depois que a gente viu essas super, mega, ultra, hiper, super mulheres falando aqui no microfone, a gente fica mais tensa, né, do que o normal. Eu estou muito feliz pelo convite da vereadora Edir Salles, que, graças a Deus, é minha mãe também. Viram como eu sou privilegiada? Para estar aqui hoje, prestigiando esse evento, em homenagem a mulheres empreendedoras. Parabéns pela Escola Brasileira de Empreendedorismo Feminino. Parabéns pelo trabalho que vocês desenvolvem. E parabéns a cada uma de vocês, mulheres que estão aqui, uma segurando a mão da outra, porque é assim que a gente tem que ser. Muitas vezes a gente aprendeu lá atrás, porque isso, hoje em dia, a gente não pode mais permitir, mas lá atrás a gente aprendia que a gente tinha que competir com outras mulheres, né? Era uma ciumeira, né? Era uma inveja. Por que ela está tão bonita? Por que ela é tão inteligente? Por que ela deslancha na vida profissionalmente? E a gente ficava, né? A gente teve essa construção. Eu me lembro, né? Era muita briga. E hoje a gente ouve falar, né? Os homens super são aliados, são amigos. Ai, mulher, quando junta muita mulher, sempre dá alguma confusão. Não é mentira. Quando junta muita mulher, as coisas acontecem. Quando junta muita mulher, as coisas se desenvolvem. A gente traz tudo dentro da gente. A gente traz a nossa competência, a nossa inteligência, a gente traz a nossa sensibilidade, porque os homens me perdoem, mas sensibilidade é uma característica de nós mulheres. Estou certa? Estou certa, não estou? É isso. Então, que a gente possa cada vez mais nos unirmos, nos respeitarmos, impulsionarmos umas às outras. Eu parabenizo, eu vou aproveitar aqui esse gancho, vou parabenizar todas as mulheres da equipe da vereadora Edir Salles, porque também são mulheres guerreiras e que fazem o mandato acontecer ao lado dela. Então, parabéns, parabéns, equipe feminina da vereadora Edir Salles, e obrigada, viu, por estarem caminhando ao nosso lado. Obrigada por toda a acolhida, todo o carinho que vocês têm tido comigo, né, nos nossos projetos futuros, né? E é isso, gente. Parabéns a cada uma de vocês, que continuemos assim, cada vez mais unidas, porque unidas a gente vai muito, muito, muito longe. E respeitando-nos, uma impulsionando a outra, todas as mulheres, em todas as suas formas. Um beijo no coração de todos e parabéns, vereadora Edir Salles, eu te amo, viu? Te amo. Tudo que eu aprendi na minha vida foi com essa mulher aqui.
Beijo. E, neste momento, anunciamos as palavras da presidente proponente da solenidade, vereadora Edir Salles. Boa noite a todas e a todos. Que alegria muito grande, né, abrir essa casa, esse salão nobre da Câmara Municipal de São Paulo, onde várias personalidades já passaram por aqui, passam por aqui, dentre vocês, todas essas celebridades hoje aqui presentes. É uma honra muito grande receber vocês aqui na Câmara Municipal de São Paulo para um evento tão importante como esse, né? Tão importante. Eu estou gostando de ver homens aqui acompanhando as mulheres, valorizando as mulheres, parabenizando as mulheres. Isso é muito bom para a gente. O que a gente quer é caminhar lado a lado, né? A gente não quer ser melhor do que os homens. Cada um tem seu espaço. Cada um tem seu espaço e nós somos poderosos. Isso aí não podemos deixar de reconhecer. Eu quero cumprimentar aqui, agradecer a Tatiane, nossa querida amiga Tatiana Lucati, que realmente tem um trabalho maravilhoso. Ela que teve a ideia assim brilhante de fundar a primeira escola brasileira do empreendedorismo feminino. 5 anos já se passa e ela já tem hoje 10 mil alunos presenciais e 30 mil alunos online. Parabéns para a Tati, gente. Ela é um sucesso, né? Ela é um sucesso. Muito obrigada, viu, Tati? A gente está aqui hoje, juntamente com a Cátia Teixeira, que no dia que você foi comigo, a gente conversou, você e a Del, que é a Del, grande responsável por esse evento hoje aqui também. Está linda, hein? Toda maquiada. Está linda também. Aí. E eu quero aqui... E nesse dia a gente ligou para a Cátia Teixeira, né? Porque quando eu criei o Dia do Empreendedorismo Feminino, e incluímos no calendário municipal da cidade de São Paulo, foi numa conversa, num bate-papo com a Cátia Teixeira, que nós criamos esse dia, e eu fiz essa lei. E também, a partir dali, a partir da Cátia Teixeira, que eu abracei a causa, hoje nós temos, a Cátia Teixeira tem 29 edições de Quais de Mim Você Procuram. São edições de mulheres coautoras, já estamos na 29ª edição, desde o primeiro dia juntas, desde o primeiro dia fazendo eventos aqui na Câmara, todo ano, 3, 4 eventos por ano. É muita mulher, gente, tem que fazer muito evento, não é? Então, a gente tem que estar unida cada vez mais, aquilo que a Georgia Salles, minha filha, falou. A Ellen Moraes, que é CEO do grupo, que eu te vi também, a Ellen, que eu estive lá presente na sua palestra, aquele dia, maravilhosa palestra, foi bastante emocionante, viu? Ouvir a tua história da tua infância, que eu vou contar a minha também hoje aqui. Todo mundo vem aqui contar a história, não conta? Eu vou contar a minha também daqui a pouco também. Eu acho que muita gente vai chorar, viu? Vamos lá. Se eu contar tudo, vocês choram, mas não vou contar tudo. A Cristiane Lidório, que é CEO e diretora criativa da Lustic. Muito bem fala aqui, você falou muito bem, muito precisa. A Lisandra Branco, que é fundadora e CEO da 58 Capital e fundadora do grupo Salles Participações. A Willa Maia, você? Willa Maia, CEO da Filme e Lab. E mais 500 mais umas 500 empresas, né? Tá certo, é isso aí. A Alessandra Restano, que é presidente da Le Postiche, aí a Alessandra que falou também muito bem. A Andréa Volpato Sec Pérez, que é vice-presidente da Rede Vida. Muito legal, seja bem-vinda entre nós aqui, viu? A Rede Vida tem um respeito muito grande, tem uma audiência muito boa de gente muito séria, programas sérios. Ali não tem programas de brincadeira, palhaçada, não, é só coisa séria mesmo. Por isso que eu sou fã da Rede Vida. Bom, e eu deixei, por último, aqui a minha filha, né, Georgia Salles. Ela falou assim, tudo que eu sei, eu aprendi com a minha mãe. E não aprendesse para ver o que ia acontecer. E não aprendesse para ver o que ia acontecer. Porque, assim, gente, eu fiquei viúva. Aí eu já começo a falar, então não dá para falar. Não vai dar para falar. Não dá. Então, mas é isso. A gente aprende muito apanhando, sofrendo e valorizando cada dia da nossa vida. Eu sou filha de sapateiro, de costureira, tenho uma honra de falar. Somos 6 irmãos.
passamos toda a necessidade, de toda a ordem, mas como eu sou a quinta filha, eu tive mais sorte um pouco. Os primeiros irmãos foram aqueles que mais sofreram e que são vivos até hoje. O Eurípides, o Edson, a Ina está entre nós espiritualmente, a Eunice e a Esther. E a gente sabe, a gente foi aprendendo o valor da mulher, porque em casa nós somos 2 homens e 4 mulheres. E os homens podiam tudo, né? Os homens podiam tudo, os homens podiam voltar tarde para casa, podia chegar 11 horas da noite, meia-noite em casa, estava tudo certo, né? Os homens não eram obrigados a limpar a casa, aprender a fazer comida, aprender a passar roupa, que eu odeio fazer tudo isso hoje, acho que de tanto que eu tive que fazer, hoje eu odeio fazer isso. Eu até esqueci como é que faz. Mas, assim, a gente era obrigada, nós meninas, 3 mulheres, porque a minha irmã era bem mais nova. Nós éramos obrigados a revezar. Uma semana, uma ficava com a cozinha, lavava a louça, cozinhava, fazia comida. A outra semana, a outra ficava com a casa, com a faxina, com a limpeza. E a outra ficava com a roupa, lavava, passava. Então, quer dizer, nós víamos, desde lá, qual o valor que as mulheres têm. Nesse sentido, principalmente, a sensibilidade feminina. Mas é cobrado ou não é, gente? Mais das mulheres. É cobrado. Eu sempre falo que nós somos iguais. Somos iguais perante a lei, somos iguais perante a Deus, mas, na hora das obrigações, sempre é cobrado mais das mulheres. Então, é por isso que eu estou falando aqui, que eu realmente passei por isso, eu sei o quanto é, e passo até hoje. Quando uma de vocês aí falou que existe uma concorrência muito grande entre as mulheres, que existe uma deslealdade entre as mulheres, a Georgia também falou, na fala da Georgia, minha filha querida, linda, caminha comigo desde sempre, né? Desde sempre, mas trabalhando comigo desde a adolescente, sempre juntas, caminhando e sempre trabalhando na área social, na área das mulheres, em todas as áreas que a gente precisa caminhar, porque o político sério ele tem que abraçar todas as causas na cidade de São Paulo, né? E a Jorge sempre comigo. Muito obrigada, filha, pela parceria. Mas eu estava aqui lembrando, tenho muitas amigas aqui hoje, a Neuza, a Valéria, a Mônica, meu Deus, são tantas amigas aqui, tantas de vocês, aqui a Del, que eu já falei, e tantas, a Mali, não, muitas amigas. A gente começa a falar, fica complicadíssimo, né? Tem que falar o nome de muitas, muitas, muitas. Então, aqui na Câmara não é diferente, viu? Não é diferente das empresas, não é diferente. Ou como a Jorge falou, como a Kátia falou, e outras falaram também, eu não via Tati falar, né, Tati? Mas você fez uma abertura linda, eu fiquei sabendo já, estava votando agora há pouco, e quando é eleição, quando é votação do Executivo, a gente tem que estar presente, porque eu sou governo, eu sou Ricardo Nunes, então a gente tem que estar presente, participando, votando e ajudando a convencer aqueles que não querem votar. Então, eu não podia subir por isso, eu ia me trocar, eu trouxe um vestido lindo, longo, tudo, mas não deu tempo de me trocar, está tudo lá no gabinete, a minha roupa. Mas eu sei que você falou muito bem, fez uma abertura muito boa. Mas, gente, nós somos concorrentes entre nós. É uma coisa assim que ainda, a Jorge falou que lá atrás, mas ainda existe hoje, ainda existe muito presente isso. E esses eventos nossos, e essa faculdade de mulheres poderosas, mulheres empreendedoras, servem muito para isso, para dar um aprendizado, realmente, de que nós temos que nos valorizar. As mulheres não são... Aqui na Câmara, as mulheres não são unidas. Pronto, fechou. Eu não queria falar, mas já falei. Pronto. A gente não tem... Eu não queria falar, mas falei. Nós não temos união. A Câmara Municipal de São Paulo, por exemplo, eu fui vice-presidente 3 vezes, 3 anos, vice-presidente. Mas nunca tivemos uma mulher presidente na Câmara Municipal de São Paulo. Eu assumi a presidência da Câmara, eu fui a primeira mulher a assumir a presidência da Câmara interinamente. Enquanto o presidente tirava férias, licença, eu assumia. Mas eleita, nós nunca tivemos uma mulher aqui da Câmara Municipal eleita presidente da Câmara Municipal de São Paulo. Se as mulheres fossem unidas, nós teríamos. Hoje nós temos 20% mulheres. Tudo bem, 20% é pouco? É pouco. Mas 20% de mulheres aguerridas que decidem apoiar umas às outras e falar, não, essa vai ser a nossa candidata, a gente consegue conquistar os outros votos também. Mas existe essa diferença mesmo. Eu já passei pela Câmara Municipal, não, eu já passei pela Assembleia. A minha carreira resume o seguinte, eu sou professora de Educação Física, primeira faculdade, depois eu fiz a segunda faculdade de Pedagogia, trabalhei com meu irmão na contabilidade
durante muitos anos, atuei na contabilidade também, tanto que tenho a honra de representar aqui a classe contábil, as 10 entidades congraçadas, através da Neuza, hoje representando a contabilidade aqui. E quando eu fui para a Assembleia Legislativa como deputada estadual, em 99, quando eu fui como deputada, eu me vi na obrigação de fazer direito. Porque como é que pode um deputado fazer leis, analisar leis, fiscalizar leis, sem entender, sem saber interpretar a Constituição, o Código Civil, o Código Penal? Eu não sabia ler inciso, parágrafo, artigo, eu não sabia. Eu fiz direito. Então, no meu mandato, na Assembleia, como deputada estadual, a minha agenda de manhã era um risco de manhã, que eu não faltava. Até porque deputado não pode colar, né, gente? Então, eu tinha que estudar, né? Eu tinha que estudar e passar a cola para todo mundo, isso eu podia fazer, mas eu tinha que estudar. Então, aí eu fiz direito e tudo mais, aí continuei deputada estadual até 2006, né? E depois eu vim vereadora em 2008, eu assumi em 2009, e estou até hoje vereadora em 5º mandato, e sempre aprendendo muito, mas principalmente com as mulheres. E também sendo muito feliz quando os homens valorizam as mulheres. Vocês não sabem o quanto deixa a gente feliz, né? Quando a gente vê o marido valorizando, o sócio valorizando, o filho valorizando, o pai valorizando. A gente fica muito feliz com isso. E eu acho que é isso que nos move a caminhar cada vez mais unidos e mais fortes. Anotaram aqui para mim um discurso, mas eu não vou ler discurso, que a gente não consegue ler discurso, né? As leis? Não, as leis. Só as minhas leis. Tá, tudo que eu falei estava no discurso, mas tudo bem, só as leis que não. Só para lembrar, como a Kátia falou, da lei do botão do pânico, que hoje salvou uma mulher, né? Isso é muito importante porque a lei do botão do pânico, que eu fiz há alguns anos já, hoje ela está como um aplicativo, app, do Smart Sampa. No Smart Sampa, hoje, este app, por um lado, a gente fica feliz porque a Prefeitura, através do prefeito Ricardo Nunes, que sancionou essa lei, atende essas mulheres. A Prefeitura tem atendimento social, físico, psicológico, emprego. Essas mulheres, elas são atendidas. Por um lado, eu fico muito feliz que essa lei existe, funciona, e a Prefeitura executa, cumpre. Por outro lado, eu fico triste porque nós temos hoje 4.500 mulheres que usam o botão do pânico. O botão do pânico é uma lei para proteger as mulheres contra a violência doméstica. A mulher, na iminência de ser agredida, a mulher recebe um aplicativo no celular. Na iminência de ser agredida, ela aciona esse aplicativo e ela é atendida em tempo real pela GCM, Guarda Civil Metropolitana de São Paulo, futura Polícia Municipal, que a gente fez a lei e logo é Polícia Municipal. Então, você vê, é um programa super importante, o Smart Sampa, que abraçou o botão do pânico e criou o app do Smart Sampa, que as mulheres recebem hoje toda a proteção. É triste você ver hoje 4 mulheres usarem o botão do pânico. 4 mulheres usarem o app do Smart Sampa, mas elas estão sendo muito bem atendidas. A Tati também está ali, a Tati, nossa amiga também, aí, viajamos juntos, estivemos juntas. Então, gente, essa é uma lei muito importante. Abrigos temporários para mulheres que sofrem violência doméstica. E também o prefeito Ricardo Nunes garantindo até um salário mínimo para os filhos e filhas e vítimas de feminicídio. Também eu fui relatora deste projeto. Os filhos e filhas, se uma mulher que sofreu feminicídio tiver 5 filhos, cada um vai receber um salário mínimo até completar 18 anos. Então, é uma lei muito importante também. E também sou coautora da lei que garante o apoio psicológico nas escolas e nas UBSs, que é muito importante. Os absorventes, que a Cátia sempre lembra também, os absorventes, muitas meninas faltavam todo mês na escola por falta de absorvente. Com um projeto de lei, criando absorvente para distribuir nas escolas, o prefeito Ricardo Nunes sancionou. Hoje, as nossas alunas não faltam mais. Elas usavam jornal, papel, até miolo de pão. Pasmem, até miolo de pão. Hoje, não tem mais evasão escolar pelas meninas. Todas recebem absorvente. E temos o mesmo projeto de absorvente para as UBSs, que ainda não foi aprovado, mas está tramitando na Câmara, que é para as mulheres que não estudam e que vão nas UBSs,
para que elas recebam também absorventes. Porque muitas mulheres que não estudam não têm condições de ter absorvente, então elas vão buscar nas UBS. E aquela lei que assegura também prioridade nas filas, as mulheres que sofrem fibromialgia, que têm essa doença que atinge muito mais a mulher do que o homem, né? Nós temos um percentual muito grande de fibromialgia nas mulheres e tantas outras leis mais que a gente faz. Eu acho importante lembrar, e eu quero pedir para vocês entrarem nas nossas redes sociais, convidar vocês a entrarem nas nossas redes sociais, @vereadora Edir Salles, falem com a gente, deem sugestões de projetos de lei, isso é super importante. Façam as suas demandas também nos bairros de vocês, peçam através das nossas redes sociais, que a gente atende muita gente pela rede social também. Eu quero que vocês participem do nosso mandato efetivamente. Mais uma vez, parabéns, Tati. Mais uma vez, parabéns a todas as mulheres que serão homenageadas hoje, todas super merecedoras. Que Deus abençoe a todos. E chegou o grande momento. A vereadora Edir Salles, a Georgia Salles e a Tatiane Luncar farão entrega de homenagens em comemoração ao Dia do Empreendedorismo Feminino. Por favor, vereadora, Tati, Georgia, por favor, à frente. Nós chamaremos em grupos, porque temos, graças a Deus, muitas homenageadas. Então, nós vamos chamar em grupos de 10 pessoas, ok? Por favor, venha receber a sua homenagem Arleide Caldi, Marli Lamarca, Adeilma Andrade, Adriana Restum, Ágata Costa, Ágata Lombardi, Alessandra Restaino, Alessandra Almeida, Aline Draghi, Aline Rosa, Ana Lígia e Ana Lúcia Quintão. Vai lá, do ladinho lá da sua mãe, por favor. Do primeiro grupo. Ali, do ladinho. Vai por aqui, vai por aqui. Tá bom. Daqui então. Volta pro lugar. Pode.